pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a minha cirurgia ortognática, a minha experiência, e também eu vou responder algumas perguntas que eu deixei lá no Instagram, uma caixinha de pergunta, para estar sanando as dúvidas de algumas meninas que sempre me perguntam como foi, com quem eu fiz, esse tipo de pergunta. E também eu vou deixar fotos do antes e do depois no final do vídeo para você estar vendo a diferença que foi essa cirurgia na minha vida. Eu sou ex-classe 2, no caso, classe 2 é denominado quando a pessoa tem a mandíbula menor que a maxila. Eu tinha mordida aberta, como os dentistas chamam, mordida cruzada. Chupei dedo durante a minha infância toda e talvez por isso possa ter que eu precisei de fazer essa cirurgia. O meu ortodontista disse que às vezes não é necessariamente que a pessoa chupou o dedo, ela vai fazer essa cirurgia, às vezes só a correção com aparelho ortodôntico. Porém, no meu caso eu precisei, e tem pessoas que não chuparam o dedo, que não chuparam o pipo e que também precisam dessa cirurgia. Existem dois tipos, que é o classe 2 e o classe 3. O classe 3 é a pessoa que tem a maxila retraída e não a mandíbula, e eu no meu caso foi a mandíbula. Eu fiz essa cirurgia tem 2 anos, eu fiz em outubro de 2019, agora dia 30 de outubro eu vou fazer 2 anos, e foi uma experiência muito diferente. No dia da cirurgia eu fiquei com medo, por conta que eu tenho um bebê, na época ele tinha apenas 6 meses, então é normal a gente ter esse medo, mas era o meu sonho fazer essa cirurgia. Eu fiz, antes da cirurgia, 5 anos de tratamento, agora eu tô indo para 7 anos, porque o meu tratamento ainda não finalizou. Eu ainda tenho um aparelho e tenho que fazer como é que fala? um implante aqui no meu dente ainda para poder tirar o aparelho. Tá previsto eu tirar o aparelho pro ano que vem, fazer o implante agora, colocar o pino no local agora em dezembro, e depois eu colocar a prótese provisória e depois de 6 meses colocar a prótese definitiva. E eu fiz aqui em Paraupebas, eu fiz pelo plano, AMS, o plano, eu sou dependente do meu marido. Porém, eu também procurei particular, só que o preço não era muito acessível. Na época, eu acho que eram uns 15 a 20 mil, e era com outros médicos de São Paulo. Mas eu passei com os 3 ortodontistas para ter certeza de que eu precisava. Pelo plano também passei pela perícia, e na perícia é que eu tive a certeza de fazer essa cirurgia. A médica, a doutora dentista, falou que eu era nova, então era mais fácil a recuperação e eu teria uma vida inteira pela frente. Se aquilo me incomodava, era bom eu fazer. Então, me incomodava mais a abertura, porque a minha mordida era aberta, esses dentes não fechavam, eu era assim. Não sei como é. Assim, tem gente que é assim, né? Mandíbula pra frente. E me incomodava na hora de sorrir. Hoje em dia, graças a Deus, eu não me incomodo mais com isso. Mas isso não mexia com a minha autoestima. Eu sempre tive a autoestima elevada. Só que me incomodava. O meu sonho era morder um hambúrguer e ficar aquela mordida no hambúrguer. Era o meu sonho aquilo ali. Pois é. Então, quando eu decidi fazer, né, essa cirurgia, passei com o Dr. Ciro, que era o meu ortodontista na época, e o Dr. Ciro me encomendou o Dr. Gustavo Rodovalho. Então eu pesquisei muito sobre esse doutor e eu amei, porque ele era referência aqui em Paraupebas. E eu fui fazer o acompanhamento com ele, e ele tive que despreparar, no caso, porque ele mexeram na minha mordida, ficou mais aberta ainda, ficou a coisa mais horrível, para depois encaixar certinho na cirurgia. O Dr. Gustavo Rodovalho atende vários planos, o Bradesco, a AMS, ele atende particular, e até no SUS também eu sei que ele atende. Ele fez a minha cirurgia, uma equipe. Nessa equipe estava até o Dr. Daniel, que é referência em São Paulo, tanto quem acompanha a Leuriscleia, que ela também precisa fazer a
essa cirurgia ortognática e ela é classe 3, a mandíbula dela é maior que a maxila. E aí o doutor Daniel, que ela faz acompanhamento com ele, também era o que estava junto na equipe aqui, que veio pra cá fazer a cirurgia aqui em Paraupebas. Eles fizeram umas 9 cirurgias nesse dia, né? Porque tanto que o doutor Gustavo traz essa equipe dele, que ele sempre trabalha junto pra cá. Então ele organizou a agenda dele, fez todas as cirurgias nesse mesmo dia. E eu fiquei correndo atrás do plano, porque eu tinha marcado e o plano não tinha liberado algumas coisas e não liberou a instrumentação cirúrgica. E eu fiquei ligando até eu fazer essa cirurgia. Uma das coisas assim que as pessoas não imaginam é o pós da cirurgia. O pré-operatório é normal, assim, como toda e qualquer cirurgia, mas o pós-operatório é uma coisa assim bem complicada, por conta que a gente passa um bom tempo sem comer, né? A boca fica imobilizada e isso é incômodo. Foi muito incômodo para mim, né? A gente fica bastante inchado e se a gente não seguir algumas dicas de pessoas que já fizeram a cirurgia, no caso eu assisti muito vídeo do YouTube para poder me preparar, né, para o pós-operatório. E aí eu via que as pessoas falavam que ficava muito inchado, que usava compressa de água fria compressa de gelo para poder desinchar, que eles se alimentavam por canudo. Então eu procurei me preparar para tudo isso. Eu fiquei bastante inchada, eu vou ficar colocando aqui as fotos de quando eu passei por isso, né? Para vocês terem a noção de como que a gente fica. O doutor Gustavo, ele, após a cirurgia, quando ele foi me visitar, ele trouxe uma bolsa de gelo, que era 2 luvas, dentro de um saco, eu esqueci o nome agora. E eu amarrava aqui na cabeça para poder o inchaço, conter o inchaço, né? Para poder melhorar. E a minha alimentação era líquida, bastante líquido. No hospital me mandaram suco, né? Suco e feijão batido no liquidificador, eu acho. E aí, nesse dia eu tive que sugar. E eu tinha essa entradinha, o meu livramento foi essa abertura no meu dente para poder sugar esse alimento, né? E aí, outra coisa, eu tive parestesia, que é comum nas cirurgias de bucomaxilo. Eu não senti essa parte aqui todinha do rosto durante uns 3 meses. Eu não sentia de jeito nenhum, eu não sentia o gelo, eu não sentia pegar. E, inclusive, a gente perde a noção de localização. Quando eu ia comer, se eu não tivesse com espelho, coisa que eu aprendi assistindo os vídeos do YouTube, né, de pós-operatório, para eu saber, ter a noção de onde estava a minha boca para mim poder levar e sugar. Ou então, eu comprei uns... como é que fala? Uns tubos, que é tipo de ketchup, que eu botava a comida batida lá dentro, que era para facilitar a alimentação. E colocava por aqui, pela minha entrada, mas às vezes também pela bochecha, para poder espremer e me alimentar melhor. Uma dica que eu dou é que se você for fazer uma cirurgia ortognática, que você se prepare, porque é muito ruim. O que me incomodava bastante foi a comida, eu comia muito, até hoje eu como bastante. E isso, eu ficava com bastante fome, né? Porque você sabe que alimentos líquidos não dá muita, como diz minha avó, sustância. Então toda hora eu queria comer. Então durante os 15 dias que eu fiquei com a minha boca, eu vou colocar a foto aqui. Hoje tem 20 dias de PO, de pós-operatório. Eu tô indo no dentista tirar os pontos. Segunda-feira passada eu tirei a liga que amarrava os meus dentes. E eu estou com o meu bebê agora. Com a minha boca amarrada, foi muito sofrido, e depois também foi sofrido porque eu não podia mastigar coisas duras, eram só coisas líquidas, pastosas, e assim, só essa parte assim que eu achei que foi horrível. O que aconteceu assim de intercorrência na minha cirurgia foi que
Eu operei no dia 30 de outubro, fiquei o dia 1º e o dia 2 de novembro no hospital. No primeiro e no segundo dia, o doutor Gustavo, que era um anjo, pagou, né, fora parte, um acompanhamento de uma enfermeira, e minha mãe pagou no outro dia. É que essa enfermeira cuidou de mim e eu fiquei com secreções no nariz, coágulos de sangue no nariz. Então, no primeiro e segundo dia foi horrível, questão de respirar. Fui pra casa, ele me deu alta e eu continuei com muita dificuldade de respirar. Isso é normal em toda cirurgia ortognática, né? Porque fica resíduos da cirurgia, sangue, coágulos na região nasal. E aí a enfermeira no primeiro dia e no segundo dia fez lavagem nasal e eu continuei fazendo lavagem nasal em casa com a seringa. E até que um dia saiu aquele tampão lá na pia do banheiro, e um tampão horrível. E aí eu percebi que antes da cirurgia eu respirava, eu achava que eu respirava normal, mas depois que eu vi aquela rajada de vento entrando, que eu percebi que a cirurgia, o meu queixo puxava, eu vou explicar na linguagem popular, como o médico me explicou quando eu falei pra ele, né? Ele disse que puxava aqui o nariz, por conta que o queixo era pequeno, né? E quando puxou, o nariz, tipo, voltou, assim, ficou para um lugar certinho, facilitando a respiração. Isso foi uma coisa boa. Outra coisa boa, né? Da minha cirurgia ortognática. Outra coisa é o meu perfil. Eu era bicudinha, hoje em dia eu acho lindo o meu perfil. E até o momento é o que eu tenho assim para falar da cirurgia. Se você quer fazer e você tem como fazer, faça. Se você se incomoda. Eu fiz não só por estética, eu fiz mais por função mesmo. Lembrei. Eu não fiz só por estética, eu fiz por questões funcionais mesmo, como a minha mandíbula era pequena, a minha mordida não se encaixava direito, eu tinha dores de cabeça, a minha ATM, ela corria o risco de prejudicar, de eu perder todo o movimento e eu ter que operar a ATM de qualquer forma. Então, eu optei mesmo por fazer essa cirurgia. E não me arrependo. No primeiro e no segundo dia eu também não me arrependi, me achei linda. Vou colocar aqui até o antes e o depois que eu fiz. Assim que eu me recobrei, que eu voltei toda a minha consciência, eu fiquei assim, achei a coisa mais linda do meu antes e do depois. O segundo dia também não, mas quando eu voltei pra casa, eu me arrependi, assim, por algum momento, porque querendo comer, querendo levantar, querendo fazer essas coisas, e não pode, né? Tem que ficar totalmente de repouso. Aí eu falei, meu Deus, por que eu fui fazer essa cirurgia? E eu fiquei desse tamanho, vou colocando as fotos, eu fiquei super inchada, e as pessoas que me viram falaram, menina, por que você fez isso? Você era melhor antes, você fez isso, vai ficar feia, deformada, porque eles me viram inchada e achavam que eu ia ficar daquele jeito, tanto que eu falava por mensagem, né, que o doutor Gustavo ficava me acompanhando, me monitorando. Por mensagem, ele falava, não, calma, até 1 ano você vai ver a diferença. O inchaço vai de 6 a 1 ano, esse inchaço, o resultado final você só vai ver daqui 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos. E eu ainda tô de aparelho, eu quero ver o meu resultado final todinho, quando eu tirar toda essa aparelhagem do meu dedo, porque 7 anos eu não aguento mais. Outra coisa, eu tive recorrência de anemia, né? Quando uns 3 dias, 4 dias em casa, eu tive recorrência de anemia. Eu sempre tive, assim, antes, eu sempre tive essa questão de anemia. E aí, o meu exame pré-operatório estava tudo ok. E aí, eu quase desmaiei e tive que voltar para o hospital e fiquei 10 dias internada por conta da anemia e eu não estava conseguindo me alimentar direito. E aí, os remédios também, o sabor a gente não consegue engolir e se vomitar, não consegue vomitar e você tem que engolir de novo aquele vômito, então aquilo dali me causava ânsia e aí eu não conseguia comer direito, literalmente.
E aí eu tive que voltar pro hospital. Aí lá no hospital o doutor Gustavo conversou comigo, nossa, você tem que comer, não tem que ficar só nesse soro, que eu fiquei no soro, né? Por conta da anemia que me deu. Até eu me recuperar da anemia, eu fiquei lá, foi uns 10 dias. Aí o doutor Gustavo, um anjo, me apresentou o Insuri, que é uma bebida láctea composta de várias vitaminas. Um Insuri e outro, eu vou colocar a foto aqui dos que ele levou. E aquilo dali me ajudava a não perder tantos nutrientes. Eu fiquei bem magrinha. Bem magrinha, eu tenho até um vídeo aqui que eu tava bem magra. Começou. Do lado, perfil. Aí. Eu já pesava 55 quilos antes de fazer a cirurgia, porque, como eu disse, eu tinha um bebê de 6 meses e ele mamava muito. E aquilo me sugava. Então eu já estava bastante magra. E aí eu fiquei com 49 quilos em questão de 10 dias, 5 dias. 5 dias eu perdi peso rapidamente, eu fiquei bem magra. Mas isso eu recuperei depois. Passei com o nutricionista e com... Ai, meu pai. Ai, meu Deus, se acostuma, minha mente é assim mesmo. Eu não lembro, mas eu vou colocar o nome aqui do profissional. Eu fiz todos os exames para poder saber como que eu poderia engordar sem prejudicar minha saúde, sem tomar nenhum remédio para isso. Apesar de que eu já tomei muito por conta do meu peso, mas hoje em dia eu estou pesando 61 quilos, para mim tá ótimo, tá perfeito. Mas eu tenho a impressão que se eu fosse gordinha, mais cheinha, eu acho que eu gostaria mais. Mas até então o peso tá perfeito. Então vamos para as perguntas. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, porque eu já conheci bastante meninas assim que sabem que precisam fazer essa cirurgia. E aí eu coloquei a caixinha de perguntas para elas estar tirando as dúvidas delas e eu anotei aqui porque eu estou filmando com o meu celular. Uma das perguntas foi: o que é ortognática? Ortognática é uma cirurgia para correção de mandíbula e maxila e para corrigir a mordida. O que você comeu? Bom, eu só comi nos 15 primeiros dias comidas líquidas, batida no liquidificador, muito suco, muita vitamina, gelada também, que ajudava na cicatrização, por canudinho, até que eu não conseguia sugar, assim, não conseguia falar. Isso aqui parecia que estava preso, não conseguia mexer. Então era só líquido, depois era do líquido pro pastoso. Depois que eu tirei as liguinhas, vou colocar o vídeo aqui. Eu não vejo a hora de falar normalmente. Esse meu músculo parece que tá preso. E ainda estou sentindo parestesia. Não sinto essa parte toda aqui. Eu passei a comer pastoso e depois de uns 6 a 8 meses que eu pude comer normalmente arroz, feijão e cozido. Comida cozida, né? Comida molinha, um churrasco, essas coisas assim. Eu demorei bastante tempo para comer. Meu sonho era voltar a comer coisas simples, tipo, essas coisas assim. Ficou cicatriz? A próxima pergunta, sim, ficou cicatriz. A cirurgia foi, vou colocar a minha chapa, como diz minha avó, tô brincando. Meu raio-x aqui, eu operei em cima, como eu disse, maxila. Desculpa, maxila. E operei embaixo, a minha mandíbula, e também operei o mento, porque eu não tinha queixo de jeito nenhum, era assim, era baixinho pra cá. Então eu operei o mento, ele subiu um pouquinho pra cá. Então a cirurgia foi, eu abri de fora a fora na arcada dentária. Dói muito? Bom, eu não senti dor, mas isso varia de organismo para organismo. Eu tomava um medicamento e era de pirona. Eu fiquei encabulada, porque é de pirona, né? Remédio para dor. E remédio para cicatrização, né? Seu médico que vai passar para você, no caso, se você fizer a cirurgia.
eu não senti dor. E eu usava bastante gelozinho. Então, graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Quando vai tirar o aparelho? Bom, como eu já disse, eu vou tirar o aparelho ano que vem, né? Depois de 7 anos, eu não vejo hora. Só que eu vou ter que colocar uma contenção embaixo, porque os dentes podem voltar. Muito tempo, do jeito que eles deram, eles podem voltar. Então, eu vou ter que colocar uma contenção, segundo a médica que vai fazer a minha cirurgia do dente. O médico que é o meu ortodontista é o Dr. Marcelo. Primeiro foi o Ciro, que foi embora e passou para o Dr. Marcelo. E o Dr. Marcelo também vai embora agora. E aí a doutora que vai fazer a minha cirurgia vai me passar outra ortodontista. Por que você não tem um dente? É a pergunta que eu sempre escuto. Como eu disse, além de todo esse treinamento que eu fiz ortodôntico, eu tinha um dente que não nasceu. A minha arcada dentária era toda fechadinha, bem apertadinha. E esse dente não nasceu. Em vez dele subir, ele virou pro lado, nasceu pro lado. E o médico que eu tirei esse dente, ele praticamente forçou muito, abriu de um lado, abriu de outro. Então eu perdi muito ossinho. Tanto que para fazer o meu implante, eu tive que fazer esse ano um implante de osso. Eu tive que colocar um baiosso, que é um osso especial, é um osso humano, por conta que a espessura do meu osso aqui não suportaria colocar esse implante. Tanto que na cirurgia também não deu para fazer isso por conta disso. Então, eu não tenho dente por conta disso, mas vou colocar um implante assim que possível. Foi o plano AMS, mas essa cirurgia também o SUS faz. Eu aconselho você, se você não conseguir, você pode conseguir pelo SUS. Quanto tempo internada? Foi anestesia geral? Olha, eu passei 3 dias internadas depois da cirurgia. E foi sim anestesia geral. Eles vieram com anestesia e eu achei muito massa a equipe. Na hora que eles entraram, assim, eles entraram com uma energia bastante boa, cantando, entraram com um radinho de som. Então ali eu sabia que eu estava em boas mãos, assim. Eu fui tranquila. Eu fiquei animada e no meu caso eu queria estar lá naquela equipe, né? Eu queria ser enfermeira naquela cirurgia. Então foi geral. Só que eu tive recorrência da anemia e voltei, aí fiquei mais 10 dias internada. A outra pergunta. Precisa de fisioterapia? Sim, precisa, realmente. O médico me passou a doutora Tássia e a gente precisa de fisioterapia depois de acho que 1 mês ou foi 2 meses, me passou fisioterapia para estar podendo fazer exercícios com a boca. Ela me colocava para fazer exercícios com a boca. E terapia de choque. Eu vou até colocar aqui que eu fiz a cirurgia. Ou a cirurgia não, a terapia. E realmente precisa. E fono também, né? Eu não fiz fono e eu acho que até preciso para melhorar minha dicção. Mas precisa sim de fisioterapia e fono. A outra pergunta foi: quanto tempo durou a recuperação? Foi difícil ou tranquila? Bom, a recuperação em si durou de 7 a 8 meses. Foi quando eu comecei a comer mais normalmente. Eu ficava com medo de morder coisas duras, então eu deixei lá para 1 ano e pouco para poder comer mais essas coisas. Mas foi tranquila a questão, porque eu sempre tive apoio da minha família, da família do meu marido, e para cuidarem do meu filho, né, também. O que não foi tranquilo para mim foi só esses 10 dias da anemia, que eu fiquei no hospital, e eu sentia muita saudade do meu filho, e a questão de comer. Me fazia muita falta, eu sentia muita fome. Eu até comecei a chupar aquelas rosquinhas de coco, porque eu não podia mastigar ela, então eu chupava para cessar a minha fome, eu sentia muita fome. Então a questão de comer foi ruim para mim. Mas o restante eu não senti dor. Eu fiquei feliz depois da minha cirurgia. Todo dia eu tirava uma foto para ver como é que tava, eu me via. Então, para mim, compensou, valeu muito a pena. Sobre já ter feito implantes antes da cirurgia, não deve ter problemas? Bom, eu creio que não, mas você tem que ver isso com o médico, né? Porque o implante é uma coisa fixa, não tem como mover. Então eu acho que para eles fazer a cirurgia tem que ter todo um estudo
da onde vão cortar, se o osso vai sedimentar depois e tudo mais. Então isso tem que ver com o seu médico. E eu recomendo o Dr. Gustavo Rodovalho, que ele vai saber muito bem. No meu caso, eu não fiz o implante antes, porque eu não tinha abertura, eu tive que esperar abrir, movimentação, né? Eu tive movimentação, abrir, e talvez durante a cirurgia eu pudesse fazer. Só que, como eu disse, eu não tinha osso aqui, por conta que quando foram tirar, esse osso foi danificado e eu não tinha estrutura óssea para receber o implante, até fazer um implante agora de um osso. Como diz meu marido, é muita coisa nessa boca. Mas é assim mesmo. E a última pergunta foi, o médico foi bom? Foi, como eu sempre estou elogiando aqui ele, foi um ótimo médico, não só na cirurgia e tudo mais, mas tipo, de tirar todas as minhas dúvidas, de todos os meus medos, de levar, de me acompanhar, de levar até a bebidinha para mim poder tomar, para melhorar. Então, eu recomendo, super recomendo o Dr. Gustavo Rodovalho, Dr. Marcelo. Deus colocou pessoas bastante perfeitas, assim, em questão de capacidade na minha vida para fazer essa cirurgia. E eu sou grata a Deus. Hoje em dia eu me amostro mais, eu falo mais. Antes eu tinha vergonha de sorrir. Hoje em dia eu sorri, mesmo com esse meu dentinho aqui, eu sorri porque antes eu não conseguia sorrir. Se vocês foram ver lá nas minhas fotos de antes e depois, sempre séria, bicuda, né? Era bicuda. E sempre séria, não sorria de jeito nenhum. Não que o meu sorriso fosse feio, mas que as pessoas encarnavam nisso, né? E eu, por isso, era retraída. Hoje em dia, nada me retrai. A cirurgia elevou a 1000 a minha autoestima. E funcional, a minha cabeça não dói mais tanto. Dói um pouquinho, mas é por conta de questão mesmo de visão, que eu tenho um problema de visão. Tenho astigmatismo. E aí, mas não tanto quanto antes. Eu ouço melhor, pra mim, parece que melhorou a minha audição, melhorou o meu olfato. Então, você for fazer, você coloca o pró e o contra, porque não é uma cirurgia fácil, não é fácil mesmo, é uma cirurgia de alto risco e é uma coisa que mexe com a sua cabeça, literalmente assim. Então, você pense bem antes de fazer, mas nem todos os casos dão certo, você tem que ver, pesquisar, mas no meu caso deu, graças a Deus, e eu agradeço a Deus por isso. Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um pós-vídeo com dicas do pós-operatório, ou então só de fotos de antes e depois. Deixe suas dúvidas aqui que eu posso estar chamando elas nos comentários. E muito obrigada por assistir até agora. Eu vou deixar as fotinhas do antes e o depois da minha cirurgia ortognática. E até o próximo vídeo.